Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus, sejam todos bem-vindos aqui neste culto de domingo de manhã da Igreja Evangélica Canaã. Glórias a Deus. Nós vamos fazer uma oração agora para iniciarmos este culto. Depois eu vou saudar bem-vindo os irmãos, o pastor Anderson também, e nós vamos louvar ao Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar então para iniciarmos mais este culto de domingo com a igreja do Senhor, amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos a Ti, ó Senhor, por esta manhã, Senhor, na Tua presença, por mais este culto online, Senhor, que nós vamos, ó Pai amado, entrar na Tua presença, louvar o Teu nome, receber a Tua palavra, receber a Tua bênção. Nós cremos, ó Pai, ó Senhor, que este culto chega e chegará ao trono da Tua glória, porque é para o Teu louvor, é para a Tua glória este culto, ó Pai. Recebe diante do Teu trono, Pai. Nós damos abertura neste culto, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado, aquele que vive e que reina para sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Igreja Canaã, sejam todos bem-vindos aqui, você de perto, você de longe, você do Brasil, fora do Brasil. Vamos todos juntos cultuar ao Senhor. Está aqui comigo também o pastor Anderson, paz do Senhor Jesus. Você pode cumprimentar a igreja, querido? Amém, meu pastor, graça e paz, uma alegria estarmos juntos mais um domingo. Deus abençoe você, a Mimi, Fernanda, a equipe que trabalha nos bastidores. Bom dia a todos e que Deus nos abençoe, que a glória de Deus se manifeste no nosso meio, em nome de Jesus, meu pastor. Amém. Glórias a Deus. Fernando está aqui conosco também nos bastidores, toda a equipe de mídia que trabalha com ele. Glórias a Deus. Deus abençoe os irmãos. Irmãos, agora nós vamos chamar o Ministério de Louvor e Adoração da Igreja Evangélica Canaã. Vamos adorar ao Senhor, vamos glorificar ao Senhor, juntamente com o Ministério de Louvor e Adoração, e depois damos prosseguimento nesse culto. Amém, meus irmãos? Vamos adorar ao Senhor agora. O amor de Deus vive em nós, desde quando eu olhei para a cruz e aceitei quem estava lá em dor. Era Cristo de Deus, o Senhor. Era Jesus, o sofredor. Seu sangue caía em prova de um grande amor, em agonia por mim tudo sofria. Jesus, 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 Jesus Santo agora está em glória, junto do Pai, nos dando a vitória. Deus é tão bom que por Cristo te salvará. Aceita Ele e teus pecados perdoará. Olha para os céus e comece a clamar o nome Jesus, que faz a gente chorar. Clama este nome para te consolar. Jesus, 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 Jesus.
Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso, Ele é o Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aleluias. Quem é igual a ti, que pôs os astros lá no céu, que acalmou o bravo mar, que queria me tragar. Quem é igual a ti, que fez nascer cada manhã, que traz ao mundo esperança e descanso em teu amor. Tu és magnífico, eterno Deus, maravilhoso, glorioso, Jesus. Não há outro igual a ti, meu Jesus. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, ó Pai. Quando a noite cai, queres nosso louvor, e quando o dia vem, nós queremos te adorar. Tu és magnífico, eterno Deus, maravilhoso, glorioso, Jesus. Não há outro igual a ti. Tu és magnífico, eterno Deus, maravilhoso, glorioso, Jesus. Não há outro igual a ti, meu Jesus. Te adoramos, ó Senhor. Tu és maravilhoso, és glorioso, és majestoso, ó Pai. Tu estás nesse lugar, Jesus. Adoramos a tua beleza, Senhor, a tua santidade. Oh, lavas, mediante a tua graça. Tu és louvado, tu és exaltado, Jesus. Tu és glorificado entre as nações, ó Pai. Não há outro igual a ti, Senhor. Tu és magnífico, eterno Deus, maravilhoso, glorioso, Jesus. Não há outro igual a ti. Tu és magnífico, eterno Deus, maravilhoso, glorioso, Jesus. Não há outro igual a ti, meu Jesus. Tu és maravilhoso, ó Pai, meu Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Nós te adoramos, ó Pai, meu Jesus. Não há outro igual a ti, meu Jesus.
fale ao teu coração nesta noite. Que Deus te abençoe. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa vitória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por estes louvores tão abençoados. Muito bom estarmos juntos nesse domingo pela manhã. Nós gostaríamos de dar as boas-vindas a todos os irmãos, irmãs, amigos e amigas que participam conosco nesta manhã do culto da família. Queremos dar as boas-vindas a todos e que a boa mão de Deus esteja estendida sobre cada um dos irmãos em nome de Jesus. Os que estão assistindo agora e os que assistirão depois, sejam todos muito bem-vindos e abençoados por este culto através das boas mãos do nosso Deus. Amém, queridos? Eu queria chamar nesse instante para que você prestasse atenção nos avisos que passarão aqui, porque são avisos importantíssimos para o bom andamento da obra de Deus. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor, irmãos. Confiram a programação online e também alguns avisos da Igreja Evangélica Canaã. De segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, no YouTube e Facebook, temos o Bom Dia Canaã, programa realizado pelo pastor Rogério, pastor Anderson e obreiros convidados, sempre com uma palavra de Deus para abençoar o seu dia. Às quartas-feiras, às 14 horas e 30 minutos, no YouTube e Facebook, temos o Conectados com Deus, realizado pelo Ministério Infantil, pensado especialmente para nossas crianças. Nas quintas-feiras, às 14 horas e 30 minutos, no Facebook e YouTube, temos a Tarde da Bênção, culto realizado pelo Ministério de Mulheres. Não perca! Nas noites de quintas-feiras, no Instagram Casais Canaã, temos o quadro Quiz a 2, agora com um novo horário, às 20 horas, e uma programação preparada para abençoar a vida de muitos casais. Aos sábados, às 10 horas, no YouTube e Facebook, temos o programa Gotas de Refrigério, com música e uma meditação para fortalecer a sua fé. Aos sábados, às 15 horas, temos o Discipulado dos Adolas, que agora é feito através do Zoom. Para mais informações, acesse a página Adolas Canaã no Instagram. Aos domingos, às 10 horas, temos o Culto da Família, que é transmitido simultaneamente no YouTube e Facebook. Nas noites de domingo, às 18 horas, temos a transmissão da Escola Bíblica Dominical no YouTube e Facebook. Nas segundas-feiras, às 19 horas e 30 minutos, temos o Culto do Espírito Santo, que é transmitido simultaneamente no YouTube e Facebook. Atenção jovens! No próximo sábado, às 19 horas e 30 minutos, retorna o Culto da Juventude, dessa vez apenas através do aplicativo Zoom. Para maiores informações, entre em contato com a liderança através do Instagram Juventude_Canaã_SCS ou através do Grupo da Juventude no WhatsApp. Irmãos, lembramos que as inscrições para o relógio de oração já estão disponíveis e podem ser realizadas através do site www.igrejacanaã.com.br. Semanalmente, o Departamento Infantil prepara atividades bíblicas e educativas para as crianças. É possível fazer o download através do site www.igrejacanaã.com.br, clicando no link Canaã Kids. Que Deus te abençoe! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja, apesar de estar online, segue avançando, segue caminhando, segue conquistando e segue abençoando para a glória do nosso Deus. Nós vamos, nesse instante, consagrar a Deus os dízimos e as ofertas. Ser dizimista é um privilégio, é uma oportunidade que Deus nos dá de demonstrarmos a Deus a nossa fidelidade a Deus e experimentarmos as bênçãos das boas mãos do nosso Senhor. Portanto, nós vamos, nesse instante, consagrar a Deus os dízimos e as ofertas. Como eu disse agora há pouco, a igreja não está
de forma presencial, todos reunidos juntos, mas a igreja está aqui todos os dias, de segunda a segunda, todos os dias tem uma programação especial, uma palavra, uma ministração para abençoar as nossas vidas. De modo que as despesas da igreja continuam sendo as mesmas. E Deus continua esperando da fidelidade dos seus servos para a obra continuar avançando e sendo abençoada. Pastor, como eu posso devolver no altar do Senhor os dízimos e as ofertas? Bom, existem várias maneiras. Você pode fazer uma transferência online. Os dados da Igreja Evangélica Canaã estará passando aí na tela do seu computador, razão social, CNPJ da igreja, os dados de duas contas, do Itaú e do Bradesco, o Pix, que vai passar aí, se não me engano, é o CNPJ da igreja, vai passar aí também na sua cela, na tua tela, e você pode então fazer essa transferência online, ou pode ir no banco, enfim, o importante é que você continue trazendo no altar do Senhor os dízimos e as ofertas. Vai aparecer também o QR Code, onde você pode usar também como uma ferramenta para dizimar e ofertar. Enfim, opções não falta para você dizimar e ofertar. O importante é que presencialmente ou não presencialmente, que você continue honrando a Deus na devolução dos dízimos e das ofertas. A Bíblia diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, porque fazendo assim, diz Deus, ele abrirá as comportas dos céus, derramará bênção sem medidas e repreenderá o devorador. Deus é fiel, irmãos. A sua fidelidade se estende de geração a geração. Quero te convidar, onde você estiver, a curvar a sua fronte e falar com Deus juntamente comigo, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o teu nome por esta manhã juntos, mais uma vez, em volta da tua palavra. Ó Deus, para te cultuar, para te dar louvores e ouvirmos a tua voz e também te honrar com a devolução dos dízimos e das ofertas. Pai querido, Deus bondoso, o mundo está apavorado, em crise, mas nós estamos firmados nas tuas promessas, por isso que nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, dizimamos no teu altar, porque a nossa esperança não está em homens, a nossa esperança está no Senhor, as tuas promessas estão estendidas sobre nós, nós cremos na tua palavra, a tua palavra é infalível, e nós cremos, ó Deus, que o Senhor abrirá as comportas dos céus e derramará bênção sem medida sobre todos. Devolvemos no teu altar os dízimos, as ofertas, prospera, abençoa o teu povo. Também, ó Deus, nós profetizamos portas abertas para todos os nossos irmãos que se encontram desempregados. Para ti, ó Deus, não há nada impossível. Abra as portas, ó Pai, sobre a vida de cada um dos teus filhinhos. É a nossa oração, Pai. No nome santo e precioso de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos ricamente, prosperando as obras das mãos de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos adorar a Deus com mais um louvor e logo após, então, já estaremos recebendo a ministração da palavra da parte do nosso Senhor. Deus abençoe. É uma mensagem de Deus para o meu e para o teu coração. A cuidado de Deus para as nossas vidas. Descanse o teu coração no Senhor. Qualquer que seja.
somente dele todo o trabalho, o meu e o seu trabalho é descansar no Senhor. Deus abençoe a tua vida. Amém. Louvado seja Deus por este louvor tão abençoado. Se você puder, por favor, abra a sua Bíblia comigo no primeiro livro de Reis, capítulo 22, verso 34 apenas. Primeiro Reis, capítulo 22, verso 34, que diz assim: De repente um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes de sua armadura. Senhor nosso Deus e nosso Pai, fale conosco, ó Deus, nesta manhã. Brada, Senhor, através desta palavra gloriosa aos corações de cada um de nós. É a nossa oração, Pai querido, no nome precioso de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Nunca duvide do que Deus fala. Nunca duvide da palavra do nosso Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas, durante 3 anos, a Bíblia diz que não houve guerra entre a Síria e Israel. Mas no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi encontrar-se com o rei de Israel. O rei de Israel disse aos seus oficiais: Vocês sabiam que a cidade de Ramote-Gileade nos pertence e que não estamos fazendo nada, absolutamente nada, para tomá-la do rei da Síria? Então a Bíblia Sagrada vai dizer que, aproveitando a visita do rei Josafá, rei de Judá, o rei de Israel, o rei de Israel se vira para ele e diz o seguinte: Josafá, você está disposto a ir comigo tomar a cidade que é nossa, de Ramote Gileade? Você está disposto a ir comigo guerrear contra o rei da Síria para retomarmos a cidade que nos pertence, a cidade de Ramote Gileade? Josafá então olha para o rei de Israel e diz para ele: Sem dúvida, ó rei, conte comigo para o que for preciso, porque as minhas tropas são as tuas tropas, e os meus cavalos são os seus cavalos, e os meus cavaleiros são os seus cavaleiros. Ele fez apenas, a Bíblia Sagrada vai dizer, uma ressalva, uma pequena e talvez insignificante para muitos, uma ressalva. Rei Acabe, antes de qualquer coisa, antes de darmos qualquer passo em direção àquilo que o rei quer, vamos consultar ao Deus eterno, vamos buscar uma direção, vamos pedir um sinal, vamos procurar profetas de Deus para nos direcionar se esse teu desejo é realmente um desejo de Deus, se é da vontade de Deus, se Deus está neste negócio. Vamos consultar o Eterno a respeito disto que você acabou de me falar. A Bíblia Sagrada vai dizer que o rei Acabe então, a Bíblia Sagrada vai dizer que andou sempre distante de Deus, é porque casou-se com uma rainha que prestava culto a Baal, a outros deuses. Ele tinha um coração corrompido, o rei Acabe, mas Josafá tinha um coração voltado para Deus, ou seja, o rei de Judá, Josafá, tinha um coração voltado para Deus, tanto que propõe que eles busquem de Deus uma direção, mas o rei Acabe estava longe de Deus. E a Bíblia Sagrada vai dizer que o rei Acabe, então, devido à proposta do rei de Josafá de buscar uma direção de Deus para ver se eles iriam, se era de Deus que eles fossem para a guerra conquistar Ramote Gileade, se Deus estava nesse negócio, o rei Acabe reúne cerca de 400 profetas e lançou-lhes esta pergunta: devemos ir atacar Ramote Gileade ou não? A Bíblia Sagrada vai dizer que eles disseram: vão,
podem ir, porque o Deus eterno entregará nas mãos do rei. Está certo, disseram os 400 profetas, que Deus lhes dará a vitória. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que o coração do rei Josafá insistiu, foi um pouco mais adiante e fez uma pergunta que muito provavelmente deve ter inquietado e inquietou o coração do rei Acabe. A pergunta era: há mais algum profeta de Deus aqui? Além destes 400 que estão comendo das mãos do rei, há mais algum profeta do Eterno aqui a quem possamos consultar? O rei Acabe, o rei de Israel, disse então a Josafá: na verdade, há sim um homem aqui, mas eu não gosto dele. Sabe por que eu não gosto dele? Porque ele nunca diz nada de bom ao meu respeito. Até porque não tinha o que dizer mesmo, né, irmãos? Porque o rei Acabe é um rei mau, é um rei idólatra, havia se afastado, havia se desviado de Deus. Deus queria abençoar o povo de Israel, mas ele havia levado o povo a se contaminar com os ídolos. E a Bíblia Sagrada vai dizer que o rei então disse essas palavras a Josafá: há um homem aqui, mas que nós conhecemos, mas eu não gosto dele. Ele nunca diz nada de bom ao meu respeito. Ele não profetiza vitória ao meu respeito, só provê a respeito de mim destruição e calamidade. O nome dele é um tal de Micaías, filho de Imlá. Josafá, o rei que temia a Deus, disse então: o rei não deve falar assim de um profeta de Deus. Então o rei de Israel ordenou a um dos seus oficiais, a um dos seus mensageiros: vá buscar, a contragosto, contra a minha vontade, mas vá buscar Micaías, filho de Imlá. A Bíblia Sagrada diz que enquanto o mensageiro foi buscar o Micaías, que só profetizava coisa ruim a respeito do rei Acabe, enquanto eles aguardavam o mensageiro trazer o profeta Micaías, a Bíblia diz que o rei de Israel e o rei Josafá estavam assentados no trono, vestidos com trajes reais diante dos portões da cidade de Samaria, e todos os 400 profetas profetizavam diante dele: a vitória é certa, diante deles a vitória é certa, vão conquistar a cidade de Ramote Gileade, porque a vitória é certa, Deus está nesse negócio. E se levanta dentre esses profetas Zedequias, filho de Kenaná. A Bíblia diz que ele havia feito um par de chifres de ferro e anunciava com esse par de chifres de ferro, dizendo diante dos reis Josafá e o rei Acabe: assim diz o Eterno, com esses chifres, com esta autoridade que eu dei vocês, com este poder, porque chifres era sinônimo de poder e de autoridade, com estes chifres vocês ferirão os arameus até não sobrar nada. E todos os profetas do rei Acabe, 400 ou 401, clamavam: amém, amém, Deus está nesse negócio, ataque Ramote Gileade, porque Deus é com vocês, o bom Deus é com vocês, a vitória é certa, o Eterno entregará nas mãos de vocês os vossos inimigos. A Síria não poderá suportar a boa mão de Deus que está sobre vocês, e Deus garante vitória para vocês. A Bíblia diz que quando o mensageiro, o oficial do rei, foi buscar Micaías, estavam assim diante do rei, aquele show, aquele espetáculo dos profetas, profetizando a vitória dos reis, que eles conquistariam Ramote Gileade. O mensageiro que foi enviado pelo rei Acabe até Micaías, no caminho veio conversando com ele, e as palavras eram estas: Micaías, profeta, preste atenção, todos os profetas que estão diante do rei estão profetizando a vitória do rei. Você também não pode profetizar diferente. Ele no caminho
foi trabalhando, persuadindo, tentando fazer a cabeça do Micaías, profeta de Deus, para dizer o que os demais profetas estavam falando. Só que Micaías era um homem aliançado com Deus, era um homem que tinha compromisso com Deus. O chamado dele, ele tinha muito claro que quem o havia chamado não era o rei Acabe, não era o rei Josafá. Quem o havia chamado e constituído profeta às nações tinha sido Deus, e o desejo dele, o propósito dele era apenas falar o que Deus lhe mandava falar, e este era o propósito do seu coração. A Bíblia Sagrada vai dizer que o Micaías, ouvindo estas palavras, ele disse: assim como vive o Eterno, eu direi apenas o que eu direi apenas o que o Eterno disser. Quando a Bíblia Sagrada vai dizer que ele se apresenta diante do rei, a Bíblia diz que o rei lhe faz a pergunta, faz a mesma pergunta que havia feito aos 400 profetas, a Zedequias, o profeta dos chifres de ferro. A pergunta era a mesma: nós devemos ir a Ramote Gileade? É de Deus que devemos ir tomar Ramote Gileade em nossas mãos? E Micaías, com o coração tomado pela persuasão do mensageiro que tinha ido buscar, ele treme nas bases por conta talvez das palavras do mensageiro que havia botado uma pressão sobre ele. Ele sente o peso do momento que ele estava, do contexto que ele estava vivendo, e ele disse para o rei: vai em frente, a vitória é certa, o Eterno entregará os seus inimigos nas suas mãos. Então a Bíblia Sagrada vai dizer que o rei Josafá, com discernimento de espírito, olha para o Micaías, para o profeta, e diz: quantas vezes eu já te disse, eu já pedi a você que fale apenas a verdade a respeito de nós. E Micaías disse: então está bem, já que você insiste, lá vai. Eu vi todo Israel espalhado sobre os montes como ovelhas sem pastor. Eu ouvi o Eterno dizer: esses não tem quem diga a eles o que fazer. Voltem para casa e façam o melhor que puderem por vocês mesmos, mas não saiam para a guerra, porque se vocês saírem para a guerra, os sírios vão vencê-los, vocês vão sucumbir na batalha. Deus não irá convosco, vocês passarão vergonha. Deus está dizendo: não vão, não façam isso. E digo mais, há um espírito de engano na boca destes profetas. A Bíblia diz que quando os profetas ouvem isso, com certeza houve uma indignação geral, a ponto de Zedequias, o profeta que se destacava entre aqueles profetas falsos, se vira para Micaías. A Bíblia Sagrada diz que ele deu um tapa na cara do profeta Micaías. Ele agride o profeta Micaías e disse para ele: desde quando o Espírito de Deus saiu de mim, me abandonou e se apossou de você? Ele estava dizendo, o profeta Micaías: todos aqui estão dizendo a verdade. Todos aqui estão dizendo realmente o que Deus mandou dizer. Você que tem o espírito de engano, você que está errado. A Bíblia Sagrada disse que Micaías, ouvindo aquilo, a Bíblia Sagrada disse para o profeta Zedequias: vocês logo saberão
ele disse para o profeta Zedequias: você logo saberá, você descobrirá quando estiver apavorado, procurando um lugar para se esconder. E o rei de Israel disse: levem Micaías daqui, entregue-no a Amon, juiz da cidade, e a Joás, filho do rei, com este recado: o rei manda, e a ordem é urgente, que coloque este profeta, que se diz profeta do Eterno, na cadeia, até que a gente volte com a vitória. Até que a gente volte, trazendo de volta nas nossas mãos, em posse, a cidade de Ramote Gileade. A Bíblia Sagrada diz que o profeta Micaías, ouvindo aquilo, disse estas palavras: se vocês voltarem inteiros, é porque, disse na verdade para Zedequias e disse para Acabe: se vocês voltarem inteiros, é porque eu não sou profeta do Eterno. E disse ainda: quando acontecer tudo isso, ó povo, lembre-se de quem vocês ouviram a verdade. Aí a Bíblia Sagrada diz que mesmo o rei Josafá tendo ouvido estas palavras, mesmo o rei Acabe tendo ouvido essas palavras, me parece que aqui o texto diz que eles não deram ouvidos à voz do Senhor pela boca do profeta Micaías. A Bíblia Sagrada diz que eles se prepararam. O rei de Israel e o rei Josafá, rei de Judá e o rei de Israel, atacaram então, foram com seus exércitos, atacar a cidade de Ramote Gileade para tomar das mãos da Síria. A Bíblia diz que o rei de Israel, o rei Acabe, pernicioso, astuto, que não cria no profeta Micaías, nas palavras do profeta Micaías, ele, a Bíblia Sagrada diz que usa de uma artimanha. Ele olha para o rei Josafá e diz o seguinte: use seu traje real para ir para a guerra, e eu vou me disfarçar e entrar na guerra como um dos soldados. Na verdade, irmãos, vamos ser sinceros, ele também não estava acreditando nos 400 profetas falsos que comiam da sua mão. Ele no fundo estava acreditando que Deus usava a boca do profeta Micaías. A Bíblia diz que ele manda de forma perniciosa, astuta, maligna, o rei Josafá usar os seus trajes reais para ir para a guerra, e ele se disfarçaria para não ser reconhecido no meio da batalha. A Bíblia diz que o rei da Síria tinha dado uma ordem a todos os seus comandantes, aos guerreiros, e a ordem era essa: não se preocupem com os soldados, quer sejam fortes, quer fracos. Alvo de vocês, o alvo de todos nós, não é o rei Josafá, não são os soldados do rei Josafá, nem os soldados do rei Acabe. O nosso alvo é o rei de Israel, é o rei Acabe. A ordem é a seguinte: vamos matar o rei Acabe. O texto sagrado diz que a guerra estava travada quando os comandantes dos carros viram Josafá, o rei de Judá, disseram: aí está ele, é o rei Acabe. Aí alguém gritou e disse: não é o rei Acabe, é o rei Josafá. Os comandantes perceberam que estavam perseguindo o homem errado, desistiram de perseguir o rei Josafá, porque não era o rei de Israel. Eles queriam aniquilar, matar, destruir o rei mau, o rei que havia se desviado de Deus, que ia se afastado de Deus, que era o rei Acabe. Bom, a Bíblia diz que naquele momento, por uma questão soberana, porque quando Deus fala, Deus cumpre o que fala, porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Passarão os céus e a terra, mas as suas palavras jamais passarão. A palavra de Deus não falha, as autoridades falham, os poderes falham, os homens desta terra falham,
falham. Oh Deus, as pessoas que estão ao nosso redor falham. Oh, mas Deus não falha, a palavra de Deus não falha, a palavra de Deus não erra. Quando Deus libera uma palavra, pode passar as estações, os anos, os dias, as horas, os minutos, os segundos. Quando nós pensamos que não, Deus desce. Deus se revela, Deus se manifesta, Deus age. Quando nós achamos que Deus não fará mais o que falou que faria, aí Ele dá um brado. Quando nós esquecemos, Deus não esquece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nunca duvide do que Deus fala, nunca duvide das promessas de Deus, nunca duvide da palavra de Deus. A Bíblia diz que naquele momento em que a batalha era renhida, que estavam numa grande confusão de contenda entre os exércitos, a Bíblia Sagrada diz que num determinado momento, um soldado, sem querer querendo, um soldado lançou uma flecha. Há uma versão que diz, desapercebidamente, sem querer, lançou uma flecha, sem alvo específico, lançou uma flecha, e essa flecha foi voando acima dos exércitos de Israel, acima dos exércitos de Judá, em cima dos exércitos dos sírios. Esta flecha foi seguindo o caminho da vontade de Deus, seguindo a boa mão de Deus que levava no meio de talvez milhares de soldados, milhares de guerreiros, milhares de cavalos, milhares de carruagens, milhares de pessoas, milhares de escudos, milhares de escudeiros, milhares de capacetes, milhares de armaduras. Esta flecha, levada pela mão de Deus, pela palavra de Deus, passou entre tudo, entre todos, no espaço, entre os soldados. E a Bíblia Sagrada vai dizer que esta flecha que saiu desapercebidamente das mãos das mãos de um soldado, escapou essa flecha, mas dirigida por Deus. Esta flecha atinge o rei Acabe, especificamente o rei Acabe, atinge o rei Acabe, o rei de Israel, nas juntas da sua armadura. E a partir daí então, o rei morre, o rei tomba. Naquela noite, a Bíblia vai dizer que a flecha encontra o rei, encontra uma fissura, um espaço mínimo no encaixe da armadura. Esta flecha atinge numa noite escura esse espaço mínimo e mata, e tomba, e derruba, e destrói. Naquele dia, naquele momento, naquela noite, o rei de Israel. Quando todos ouviram isso, a guerra cessou e a Bíblia Sagrada disse que Deus cumpriu a sua boa palavra através de um homem, de um pequeno homem, de um insignificante homem, mas que se colocou nas mãos de Deus, diante de um povo perdido que havia se desviado de Deus. Deus usa um homem para liberar uma palavra do céu diante de profetas que se diziam profetas de Deus, mas que já se haviam corrompidos pelo dinheiro do rei, pelas benesses do rei.
Eles apenas profetizavam o que o rei queria ouvir. Mas havia um homem de Deus, um pequeno homem de Deus, que resolveu acreditar no que Deus fala, que resolveu viver à luz da revelação daquilo que Deus fala, que resolveu honrar a palavra de Deus, acreditar na voz de Deus, andar à luz da revelação daquilo que ele ouvia de Deus. E por causa deste homem de Deus que creu no Deus que fala, nas promessas de Deus, Deus cumpriu a sua boa palavra, a palavra que saiu da boca daquele pequeno servo, daquele pequeno, mas aliançado profeta de Deus, se cumpriu, porque este profeta Micaías, tomado por Deus, ousou não duvidar do que Deus havia falado. Quando Deus fala, está falado. Bom, queridos, rapidamente, à luz desta história bíblica, nos dias difíceis que nós estamos vivendo, onde há uma confusão nestes dias generalizada na terra dos ímpios e em muitos arraiais evangélicos, muitos líderes já estão corrompidos pelo poder, corrompidos pelo dinheiro. Mediante esta palavra de Deus, mediante essa história que nós ouvimos, em que os dias estão difíceis, em que olhamos para muitos referenciais de líderes evangélicos, de homens que já foram homens de Deus, que têm o título de homem de Deus, mas já deixaram de ser homens e mulheres de Deus, estão corrompidos, estão tomados pela glória deste mundo. Mediante esta palavra de Deus, esta história, quais as lições, as advertências que precisamos guardar para as nossas vidas nesses dias difíceis, onde não vemos mais referenciais de líderes na nossa nação, de homens de Deus. São poucos os homens de Deus que Deus tem levantado nesses dias, que querem viver a palavra, que querem obedecer a palavra, que amam a Deus acima de tudo e de todos, que querem andar à luz da verdade, que querem ser proclamadores da verdade, que não se contemporizam com a mentira, com o engodo, com o engano, que não querem atualizar a Bíblia, para que a Bíblia se encaixe a sua visão, a sua cosmovisão de mundo, mas gente que quer se encaixar à luz da palavra de Deus. É gente que acredita que a Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia é a palavra inerrante, infalível, imutável, palavra de Deus. Mediante a palavra de Deus, gente que quer viver a palavra de Deus e quer pregar a palavra, quer pregar a palavra como ela é, quer ser profeta às nações, quer dizer assim diz o Senhor, sem compromisso algum com homens ou mulheres, mas compromisso com Deus. Mediante esta palavra, mediante essa história, quais as lições, quais as advertências que precisamos guardar nesses últimos dias que antecedem o arrebatamento da igreja. Precisamos guardar para as nossas vidas até o grande dia do arrebatamento. Em primeiro lugar, busque a direção de Deus para tudo que você intenta fazer. Acabe tinha um plano, ele tinha um desejo de tomar Ramote Gileade. Ele convida o rei Josafá, e o rei Josafá, rei de Judá, que era co-irmão, disse para o rei Acabe: eu estou disposto a ir contigo, os meus soldados são os teus soldados, meus guerreiros são os teus guerreiros, mas vamos buscar de Deus. Não há mais nenhum profeta de Deus que fale a verdade aqui, não esses profetas falsos que querem viver como querem viver, profetizar o que o rei quer ouvir. A Bíblia diz que o rei Josafá
de forma muito sábia, diz: vamos consultar um profeta de Deus, vamos consultar um profeta de Deus que tem a verdade, vamos fazer as coisas, ó rei Acabe, não na nossa vontade, não na nossa direção. É fato que Deus nos deu Ramote Gileade, mas vamos perguntar para Deus se é tempo, se é de Deus, se é o tempo da gente conquistar, se é da vontade de Deus que a gente vai tomar. Tem o tempo de Deus, tem a hora certa. Ele traz o rei Acabe para algo que nós precisamos nos despertar. Nós precisamos buscar a direção de Deus para tudo quanto nós intentamos fazer, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Se o rei Acabe tivesse dado ouvido ao conselho de Josafá, e se eles tivessem obedecido à voz de Deus, porque nós precisamos ser sinceros também, o rei Josafá procura consultar um homem de Deus, e o homem de Deus profetiza para ele a verdade, mas ele também resolveu não obedecer à direção de Deus. E porque não obedeceu à direção de Deus, o exército sucumbiu, eles sucumbiram, e o rei Acabe foi morto na batalha. Olha que sério isso, irmãos. O rei Acabe, o fim dele não precisava ser desse jeito, mas porque ele nunca buscou a direção de Deus, porque ele se desviou da direção de Deus, da vontade de Deus, e quis viver o seu próprio caminho, se desviou da presença do Eterno, não queria ouvir palavras de Deus, palavras de profetas, da boca do Deus de verdade, de fato e verdade, porque ele não quis encarar a Bíblia como a Bíblia é, a palavra como a palavra é. Ele não deu ouvido à voz profética, à direção de Deus, e por conta disso perdeu a sua vida. Quantas situações embaraçosas, quantas situações que nós nos metemos, e nos metemos porque Deus disse lá atrás: não entre, não faça, não vá por este caminho, e nós resolvemos encarar, peitar, e por conta disso perdemos muitas coisas, perdemos coisas preciosas, perdemos tempos preciosos. Se nós tivéssemos parado para cada, e parássemos hoje, para cada ato, para cada atitude, para cada direção, nós buscássemos a Deus, evitaríamos problemas seríssimos. Portanto, em nome de Jesus, não duvide do que Deus está te falando nesta manhã. Deus está dizendo para nós: me busque a direção, eu tenho um norte, eu tenho um caminho, eu vou te mostrar, não vou te deixar envergonhado, eu não vou te deixar confundido, eu vou te guiar, eu te guio, eu te conduzo, eu sou teu pastor, eu sou teu amigo fiel, eu te mostro, eu sei dos perigos do amanhã, eu sei dos grandes livramentos que eu posso te dar, mas você precisa, e eu preciso, nós precisamos aprender a buscar a direção em tudo que intentamos fazer. Segunda lição de Deus nessa história gloriosa do profeta Micaías, do povo de Israel e do povo de Judá, do rei Josafá, do rei Acabe e de Micaías. Segunda lição que nós aprendemos nesse texto: obedeça a voz de Deus. Obedeça a voz de Deus, sendo não só ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes. Josafá buscou a direção de Deus, ouviu a direção de Deus, foi atrás da palavra, sabia qual é a direção de Deus. A direção de Deus era: não saiam à guerra, não saiam para a batalha, não vão tomar posse daquilo que ainda não dei para vocês. Tem o tempo certo, tem a hora certa. Eles ouviram a palavra de Deus, mas eles, a despeito de terem ouvido a palavra de Deus, não obedeceram a palavra de Deus. Tem gente, e por vezes nós, e por vezes eu, nós ouvimos palavras e nós olhamos e dissemos assim: é isso, é justamente isso, é isso mesmo que eu tenho que fazer, glória a Deus, é este o caminho que eu devo trilhar, glória a Deus por esta palavra, louvado seja Deus por esta palavra. Mas nós ouvimos
essa palavra cai no nosso coração, mas nós não nos posicionamos em obedecer, em seguir os conselhos. A Bíblia diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Portanto, meus amados irmãos, a história poderia ser diferente se Josafá e o rei Acabe e os exércitos resolvessem não só ouvir a verdade de Deus, mas praticar a verdade de Deus. Eles ouviram, desobedeceram e pagaram um preço gigantesco. Terceira verdade que nós podemos aprender nesse texto aqui: não se impressione com a coreografia, com a performance da beleza que se tem em nome de Deus, porque em muitos lugares em que os cultos são mais parecidos mais parecidos que um show, do que um culto de rendição, de adoração, de louvor, de celebração a Deus. Tem beleza, tem luzes, tem espetáculo, impressiona, mas já não tem Deus há muito tempo. A Bíblia diz que 400 profetas, preste atenção nisso, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Senhor. Naquele dia do dia da prestação de contas, muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome falamos em novas línguas. Senhor, em teu nome profetizamos. Senhor, em teu nome operamos milagres, maravilhas e prodígios. Coxo andou, paralítico andou, cego viu, surdo ouviu. O Senhor operou sinais e maravilhas. As pessoas pulavam, sapateavam, aplaudiam, havia luzes, testemunhos. O Senhor vai dizer: pois bem, eu nunca te conheci. Tinha performance, tinha beleza, tinha coreografia, mas Deus não estava no meio deles. Irmãos, 400 profetas a uma só voz, dizendo bem forte, de forma impressionante: vai, rei, vai para a batalha, rei, Deus é contigo, rei. Eu fico imaginando que coisa linda, um coral de profetas, 400 profetas dizendo: vai, rei, Deus é contigo, rei. Quem olhava dizendo: não tenho dúvida, olha, arrepia de tanta glória. Deus está nesse negócio, que tem uma multidão, a maioria está dizendo: só vitória, rei, é só vitória, rei, é só vitória, rei. E para melhorar o espetáculo, a performance, aparece Zedequias, o profeta maioral dentre eles, profeta que se dizia de Deus, que tinha aparência de Deus, mas não tinha mais nada de Deus. Prepara, trabalha, chifres de ferro, para dizer para o rei assim: rei, olha aqui, Deus te encheu de autoridade, a tua cabeça tem autoridade e tem poder, olha o exército poderoso que você tem, rei, Deus é contigo, a vitória é certa. E aí, irmãos, encantados pela performance, pela beleza, pelas luzes da ribalta, pelo show de todos a uma só voz, dizendo: vai, rei, a vitória é sua, rei, Deus é contigo, rei, a vitória é de vocês. Queridos, encantados pela maioria, porque Deus, por vezes, não está na maioria, por vezes, Deus está na minoria remanescente fiel. 400 profetas que se diziam de Deus, um profeta dando um espetáculo de coreografia diante dos reis de Judá e de Israel, mas Deus não estava naquela performance toda. Deus levanta um pequenininho, um só no meio de 400, um só insignificante, dizia:
Deus não vai com vocês. Não saiam a batalhas. Não saiam para a batalha, porque vocês vão ser derrotados. Quarta lição que nós precisamos aprender aqui. Seja fiel a Deus e a sua mensagem. A palavra de Deus não muda. Deus é imutável, a palavra é imutável, é infalível. Seja fiel a Deus e a sua mensagem, a sua palavra. Ainda que muitos e quase todos estejam revelando que são infiéis à verdade da palavra de Deus, não vá atrás de muitos que querem adaptar a palavra de Deus, dar jeitinho à palavra de Deus, a sua forma, a sua maneira de entender o mundo. Não, em nome de Jesus. Não é a palavra que tem que ser atualizada ao meu prazer. Não, sou eu que tenho que atualizar o meu coração à palavra de Deus. É eu que preciso me converter à palavra de Deus. Ainda que estejam todos deturpando a palavra, que estejam acrescentando um ponto onde Deus não colocou um ponto, uma vírgula onde Deus não colocou uma vírgula. Fique na palavra, ande na palavra. Ah, pastor, mas são poucos os fiéis à palavra. Não tem problema, fique firme, espere em Deus, confie em Deus, ser fiel até a morte. Deus disse: e dar-te-ei a coroa da vida. Em nome de Jesus, não permita que o que a maioria diz faça que o seu coração se incline ao que a maioria diz. Fique na palavra, siga a palavra, obedeça a palavra. A palavra de Deus diz que é sim, sim e não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Quinta lição que nós precisamos aprender aqui, eu já encerro. Nunca ceda às pressões humanas. Nunca ceda às pressões de homens para você mudar a mensagem. Guarda isso no seu coração. Quando foram buscar Micaías, eu já disse aqui, o mensageiro disse para ele assim: está todo mundo dizendo que o rei vai ter vitória. Você tem que dizer o que todo mundo está dizendo. A Bíblia diz que ele quase cedeu à pressão, porque a pressão era grande. Mas a Bíblia diz que ele resistiu à pressão e pregou a mensagem como a mensagem era. Em último lugar, fale o que Deus mandar, porque Ele vai cuidar de ti. E se você pregar o que Deus colocou para você pregar, que é a palavra de Deus, e dizer o que Deus mandou você dizer, as palavras que Ele colocar na sua boca, saiba de uma coisa, que este Deus cuidará de ti e cumprirá sua boa palavra através da sua boca. Irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, nunca duvide do que Deus fala. Nunca duvide da palavra de Deus. Não se desvie da palavra de Deus nem um pouquinho para a direita, nem um pouquinho para a esquerda. Não se desvie por conta daquilo que você vê e nem daquilo que você ouve neste mundo. Fique na palavra, ande na palavra, obedeça a palavra. Não se desvie nem um pouquinho para a direita, nem um pouquinho para a esquerda. Porque se você andar na palavra, se você obedecer na palavra, se você seguir a palavra de Deus, Deus vai te levantar, Deus vai me levantar. E eu não tenho dúvidas que Deus está te levantando, está me levantando. Neste mundo corrompido pelo sistema que jaz no maligno, Deus ainda tem na terra homens e mulheres pequeninos como Micaías, que não se dobra ao sistema,
que não se dobra ao diabo, que não se dobra para o mundo, que não se obra para teólogos e homens de Deus que começaram no caminho, mas saíram do caminho e seguem hoje o seu descaminho, o caminho desviado do projeto original de Deus, que é a sua palavra. Se perderam no caminho, a despeito de tudo que você ouve, de tudo que você vê, que traz tristeza no seu coração. Fique na palavra, ame a palavra, obedeça a palavra, nunca duvide do que Deus fala. Ele disse na sua palavra: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Faça isso, honre a Deus, porque eu tenho certeza que Deus vai te honrar, e o que sair da tua boca, que for palavra de Deus, Deus vai honrar, Deus vai fazer, porque Ele vela e cumprir a sua boa palavra. Que Deus em Cristo nos abençoe e que aplique melhor essa palavra nos nossos corações, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, amém e graças a Deus. Queridos, vamos louvar a Deus nesse instante com mais um louvor. Logo depois, então, nós vamos orar todos juntos em nome de Jesus. Amém. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Vamos declarar mais uma vez. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti eu consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir,
ver tua glória em meu rosto brilhar. Deus te abençoe. Glórias a Deus, meus irmãos, por sua bendita, santa palavra. Glórias a Deus. Deus abençoe o pastor Anderson por esta ministração gloriosa, não é? Nunca duvide da palavra de Deus. O problema, irmãos, é que as pessoas querem ouvir aquilo que lhe convém e interpretam a palavra como lhe convém. Mas a palavra de Deus não é de particular interpretação. A própria Bíblia se interpreta, né? Então, nunca duvide da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa, inerrante, eterna. Bendito seja o Senhor por sua santa, bendita palavra. Irmãos, nós vamos agora partir para o encerramento deste culto. Que Deus abençoe todos os nossos queridos irmãos que estiveram conosco aqui cultuando, os que vão cultuar à tarde, os que vão cultuar à noite, porque esse culto vai ficar, não é, na internet. Deus abençoe a todos, amém? Vamos orar então, e Deus abençoe o pastor Anderson, né, a sua família, glórias a Deus, ministração gloriosa. Vamos então agradecer a Deus por este culto, amém, irmãos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos a Ti, ó Senhor, por mais este domingo, Senhor, mais este culto, Senhor, pela manhã, que iniciamos o dia na Tua presença, recebendo a Tua palavra, louvando o Teu nome, ouvindo a Tua voz. Louvado seja o Teu nome. E a Tua palavra diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pai amado, nós Te louvamos porque o Senhor tem falado com a Tua igreja. O Senhor tem falado com o teu povo, o Senhor tem guiado, orientado, exortado, consolado, fortalecido o teu povo através da tua palavra. Ó Deus, graças te damos por tudo. Agora, Senhor, ó Deus, que a tua igreja receba a tua bênção agora nos seus lares, que seja uma semana de bênção, de vitória sobre a vida do teu povo. Continua guardando a tua igreja, continua guardando o teu povo. Visita, Senhor, aos doentes, aos enfermos, desempregados, levanta os caídos, fortalece os fracos, ó Senhor, derrama paz, ó Senhor, coração do aflito. Ó Deus, visita a tua igreja através desta palavra, ela vem abençoando nesta manhã. Nós te louvamos por este culto e te agradecemos por tudo, Pai, e que a tua igreja continue na tua santa presença, na tua comunhão divina. Nós te pedimos assim, ó Pai, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amada igreja, põe a mão no seu coração e vamos então impetrar a bênção, tá certo? Que o amor de Deus, a paz gloriosa do Senhor Jesus, a comunhão, as revelações e o poder do Santo Espírito de Deus esteja e permaneça sobre nós, a Igreja de Cristo, hoje e para todos sempre. E nós dizemos juntos, amém e amém, Senhor Jesus. Meus irmãos, fique na paz do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a todo o povo de Deus. Beijo no coração, abraço sem coronavírus. Seguimos no relógio de oração, seguimos firme na palavra. Amém, meus irmãos, que Deus está trabalhando a favor da sua igreja. Glórias a Deus. Pastor Anderson, Deus abençoe você, Deus abençoe a Vivi, seus filhos. Beijo no coração. Fernando aqui nos bastidores, Deus abençoe ele, a Priscila, os filhos. Deus abençoe toda essa equipe gloriosa que tem trabalhado conosco incansavelmente na obra do Senhor, né? Que Deus abençoe. Eu vou passar para o pastor Anderson, para ele também se despedir dos irmãos. Amém, meus irmãos? Beijo no coração. Amém, meu pastor querido. Mais uma vez juntos, graças a Deus. Que Deus abençoe o Fernando, a Pri, os filhos, a família, os que trabalham auxiliando nos bastidores. Deus abençoe a todos os irmãos, que tenham um domingo abençoado em família. Deus abençoe o meu pastor, a irmã Mirna, que vocês tenham um domingo também abençoado, em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz e até amanhã de manhã. Bom dia, Canaã, e às 19h30, culto do Espírito Santo. Deus abençoe, queridos.